Olá, meu nome é Jefferson e eu vim aqui apresentar o Scala em ADV, que é o nosso projeto focado em advogados, seja aquele advogado que ainda não possui o site ou que já possui, mas quer ali melhorar o desenvolvimento, quer otimizar o site atual. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Scala em ADV. A gente, quando vai desenvolver um site aqui dentro da agência, existe toda uma complexidade, porque a gente desenvolve sempre um site do zero, então o layout, a estrutura é totalmente pensada nesse cliente. E aí, toda essa estrutura de desenvolvimento, ela acaba dispendiando um tempo longo do time de criação, do time de desenvolvimento, e isso eleva o custo desse site, né? Foi aí que a gente pensou numa solução que a gente pudesse entregar um resultado interessante, mas reduzir o custo de entrega e o custo de desenvolvimento realmente para esse site. Assim que nasceu o Scala em ADV. Bom, o formato que a gente consegue desenvolver é um site responsivo que se adapta às plataformas, ele é totalmente otimizado para impulsionamentos, para você trabalhar com as suas campanhas. Ele também é entregue em até 7 dias, totalmente focado na experiência do usuário e com todos os call to actions, que são os cliques ali para as pessoas elas já direcionarem em contato para você. E aí a nossa metodologia, ela é focada em templates. Como que são esses templates, né? Nós reunimos aqui o nosso time de criação, time de copy, time de desenvolvimento, para pensar nas estruturas que a gente precisa como básicas para um site. A gente adaptou essas estruturas e construímos 6 modelos de templates, que são esses 6. Aqui você tem os modelos adaptados para cada realidade. Então você tem um site que vai ter blog, você tem um site que tem ali 2 serviços, você tem um site que tem apenas um serviço, então vai depender muito da sua estrutura, daquilo que você busca como serviço, da sua realidade. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as suas informações, então você vai analisar os templates, ó, gostei desse daqui, então se você clicar aqui, ó, ele direciona para cada um dos templates, então você consegue visualizar como que vai ser cada um desses templates. Visualizou? Ó, esse daqui é o que se adapta melhor à minha realidade. Beleza, escolheu esse template, a gente vai mandar para você o briefing, que são as informações. Então, se você escolheu, por exemplo, o modelo 4, o que a gente vai precisar? A gente precisa saber o que você oferece como serviço principal aqui, né? Qual que é a sua especialidade para a gente adaptar o banner inicial. A gente quer saber um pouquinho de você, para ter aqui um sobre nós. Quais são as suas soluções, né? Quais são os principais serviços que você oferece, os seus diferenciais, os depoimentos que você tem e as suas informações de contato. Aqui a gente vai adaptar essas informações dentro do site e adaptar todo o layout dele. Então, seja o logotipo, as cores, para ela ficar personalizada de acordo com a sua identidade realmente, tá? Então, o site ele tem uma estrutura básica, mas o design ele é personalizado para o seu negócio. Então, não significa que o site ele ficará dessa forma, só alterando as informações. A gente vai alterar as cores, a gente vai alterar as fontes, para ele ficar dentro da sua identidade realmente. Bom, recebemos ali as informações do briefing para o desenvolvimento, a gente faz as configurações, que é a configuração de domínio e de hospedagem. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é cada um deles. Tendo as informações do briefing, tendo as informações de configurações, a gente consegue fazer esse desenvolvimento em até 7 dias. Então, a gente consegue entregar esse site em até 7 dias. E aí, a gente finaliza essa entrega com todas as orientações e necessidades. Bom, quais são as principais dúvidas, né, que geralmente a gente precisa ali para um site? É as informações que você precisa enviar. Então, são essas, como eu falei, as informações dos serviços, dos diferenciais, as suas informações do template que você escolheu. O que é um domínio, o que é uma hospedagem, né? Para quem não sabe, todo site ele precisa ter um domínio e precisa ter uma hospedagem. O domínio é o nome desse site. Então, meu nome é escritório.com.br, meuescritório.com.br, advogadosassociados.com.br. Esse é o nome do site, né? Quando a pessoa digitar, esse é o seu domínio. E a hospedagem é o que faz o site ficar no ar, né? Então, para um site ele entrar no ar, ele precisa de uma empresa de hospedagem que hospede esse site para ele aparecer. Então, a hospedagem vamos dizer assim, ó, o domínio é como se fosse o nome da sua rua e a hospedagem é a sua casa, né? Então, você aluga ali uma casa
para o seu site ficar hospedado. Então, é mais ou menos assim que funciona. Bom, quando a gente fala do domínio da hospedagem, ele tem um custo na faixa de R$40 por ano, isso é para o domínio, enquanto que a hospedagem, ela tem um custo médio de R$300, que geralmente, dependendo da hospedagem, ela reduz ali para o primeiro ano para a faixa de R$150. Então, esse é o custo do domínio e da hospedagem, mas esse valor varia de acordo com o tipo de hospedagem. Caso você não tenha, então não comprei domínio e não contratei hospedagem, a gente consegue te oferecer como suporte, tá? Então, a gente te ajuda a escolher o seu domínio, a escolher a sua hospedagem, então a gente consegue ajudar nesse sentido. Bom, você precisa ter um logotipo vetorizado? Esse é o ideal, tá? A gente precisa do logotipo para utilizar aqui dentro do site, e esse logotipo ele tem que estar vetorizado justamente porque a gente consegue expandir, reduzir, trabalhar com as cores, então isso facilita aqui no desenvolvimento. Caso você não tenha, a gente consegue auxiliar nisso também, e aí vai depender do tipo do logotipo para a gente poder fazer essa vetorização. Bom, a plataforma de desenvolvimento do site é sempre no WordPress. Hoje, 70% dos sites são desenvolvidos em WordPress, e é a plataforma realmente que você consegue depois, eu preciso fazer ali alguma edição, todo mundo consegue editar ali pelo WordPress, então ele simplifica isso. Tenho que pagar algo posteriormente? Não tem que pagar nada, tá? Então, depois que a gente entrega o site, as únicas coisas que você precisa continuar pagando anualmente, domínio e hospedagem. De resto, não tem necessidade de nenhum pagamento adicional. Bom, vamos falar do custo, né? Como eu falei, para um desenvolvimento de um site do zero, ele tem um custo inicial de R$3.500. Enquanto que com esse formato, né, com essa metodologia do template, a gente consegue reduzir esse custo para R$1.599. Então, é uma redução quase muito alta, justamente porque a gente não vai ter esse trabalho inicial do layout personalizado, adaptado ali para a sua realidade. Então, a gente já tem o template, então a gente otimiza todo esse tempo e isso reduz o custo desse desenvolvimento. A gente consegue fazer ele em 1.599 à vista ou em 12 vezes de 158, que aí a gente consegue optar ali pelas duas opções. Bom, então a gente já deixou aqui. Qualquer dúvida que você tiver, bem simples, tá? Para fazer ali a aquisição desse formato de site, é só clicar aqui no botão comprar, você vai ser direcionado para a nossa página, e aí o que a gente vai precisar saber? É o número do template, qual template que você escolheu, para a gente poder formalizar isso com você, com o contrato, o briefing das informações e dar essa sequência. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar para a gente uma mensagem aqui para o WhatsApp, que a gente está ali à disposição para auxiliar, e ficamos aí em suporte para qualquer necessidade que você tenha.